Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia em João 20. Evangelho de João 20. Versículo 24. Amém. Vamos ler a palavra. Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando apareceu Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, não puser ali o dedo e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde, estava de novo os discípulos dentro de casa e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu, Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que creis, que não viram e creem. Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro. Este, porém, for escrito para que creais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Eu sou um pecador arrependido, Pai. Meu Deus, eu não sou eloquente de palavra, Pai. Não tenho sabedoria e conhecimento humano, Pai. Mas me coloco na tua posição como vaso, como servo, como instrumento para que o Senhor possa usar, Pai. Use os meus lábios, meu coração, minha mente, meu espírito, minha alma. Que seja o Senhor falando e nada de mim, Pai. Que o Senhor seja exaltado, glorificado, Pai. E eu diminua e o Senhor cresça mais e mais. Em nome de Jesus. Bem forte para o Senhor, igreja. Mais forte um pouquinho, igreja. É para Deus. Amados, aqui está uma poderosa palavra de Deus. A palavra não é minha, não é uma poderosa palavra de Deus. E quando eu estava aqui em pé, o Espírito Santo ministrava no meu coração para eu falar a respeito de milagre. E ele ministrava que o apóstolo ia ser usado esta noite poderosamente. E quando o apóstolo estava sendo usado, eu estava observando o ambiente. E a nuvem de glória estava em toda a igreja. A visão espiritual aberta, nós vê o sobrenatural. E a presença de Deus está neste lugar. Esse lugar ficou todo em fumaça. Eu creio que se você entrou com um problema, já foi resolvido. Se você entrou com um problema, já foi resolvido. Se você for crente e não incrédulo, se você for crente, esse problema já foi resolvido. Se você crê, essa situação já foi resolvida. Quem precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre? Mas o que é um milagre? O que é um milagre? Você precisa de um milagre, mas o que é um milagre? O que é um milagre? Você sabe o que é um milagre? O milagre é acontecer o impossível. O impossível para você acontecer. A situação impossível para você acontecer. O milagre é quando uma pessoa está com câncer, desenganado pela medicina, e Deus opera um milagre, aquela enfermidade desaparece. Sobrenatural, poder de Deus. O milagre é quando Deus te dá um livramento de uma situação que para você não tinha mais jeito. É vir à existência o impossível. É trazer à existência o impossível. E o milagre acontece por meio da fé. O crente sem fé não é crente. O crente sem fé, o milagre não acontece na vida dele. O nosso Deus é um Deus poderoso, mas a sua fé tem que ser apoiada no poder de Deus. O nosso Deus, ele tem poder, ele é poderoso, mas se a sua fé não estiver apoiada no poder dele, o impossível não vai acontecer na tua vida. O milagre não vai acontecer na tua vida se tu não
fazer milagre. Como eu falei, se você crê, se você for crente, o milagre já aconteceu. O impossível já aconteceu na tua vida. Mas é tão fácil dizer isso, é tão fácil falar isso, mas porque nós cremos que Jesus, ele veio e operou milagres maravilhosos. Quem crê que Jesus operou milagres maravilhosos? Jesus curou cego, Jesus curou gago, curou mudo, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos. Continua operando, não cessou, não parou, ele continua operando. Só que as pessoas viram o operar de Jesus, viram os milagres poderosos de Jesus, mas mataram Jesus. Mas mataram Jesus por inveja do que ele operava, por inveja do que ele fazia, do que ele pregava. Hoje as pessoas continuam matando Jesus por não crer que ele pode fazer os mesmos milagres de antes, por não crer que ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Tem pessoas que acreditam que só foi naquele tempo, mas que hoje acabou. É só palavra, é só palavra, é só falar de Deus, é só anunciar Deus, e esquecer do poder, esquecer da cura, do milagre, do sobrenatural, da existência do impossível. Você que está numa situação difícil, você que não vê mais esperança, creia neste Deus de poder, creia que nesse Deus que continua operando. Para muitos Jesus está morto, para muitos Jesus está morto e não pode fazer mais nada. Aqueles que não crê, aqueles que são incrédulos, para eles Jesus está morto, não pode fazer mais nada. É incrédulo, não é crente mais, já foi crente um dia, hoje não é mais. Hoje culpa a Deus por tudo, em qualquer situação, joga a culpa em cima do Senhor, por ela não ter fé, por ela não acreditar mais. Acusa a Deus, condena a Deus, crucifica Jesus novamente. Por que você está aqui hoje? Porque nós estamos aqui hoje. Não tem outra explicação, senão pelo sangue dele, senão pelo preço que ele pagou. Nós sabemos que ele foi morto. Sim, ele morreu, mas não permanece morto. Ele morreu, mas não permanece morto. O poder dele não se acabou. A glória dele não se acabou. Ele fez tudo em dobro, ainda mais. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Hoje você está chorando, amanhã você está sorrindo. Hoje você está contando essa situação triste. Hoje você está contando essa situação que você precisa de um milagre. Amanhã você vai contar que o milagre aconteceu. E Jesus, ele foi morto, mas ele não permanece morto. Coloca na tua mente que o Senhor não está mais morto, ele não permanece morto. Foi necessário que ele morresse, mas não permaneceu morto. Quando ele estava sendo crucificado, arrastado com aquela cruz nas costas, em um terreno pedregoso, cheio de pontas de pedra, sofrendo, mas ele não desistiu. E mataram ele, crucificado. E ele foi seguindo aquela caminhada sozinho. O Pai virou o rosto para ele. E ele seguiu aquela caminhada sozinho, carregando o nosso fardo, carregando o nosso peso, as nossas dores. E talvez você se sinta sozinho também agora, carregando o seu fardo. Talvez você se sinta sozinho agora, carregando a tua cruz. Talvez você ande num caminho agora pensativa, preocupada com a tua situação. Mas lembra que a situação dele foi pior que a sua. O preço que ele pagou foi pior que o seu. O sofrimento foi pior que o seu. As dores que ele sentiu foi pior que a sua. A humilhação que ele passou foi pior que a sua. E lembre que ele sofreu por você.
E que você agora pode estar se achando sozinha, mas se você crê nele, você não está sozinha. Ele está com você. Você pode não ver, porque o teu problema tapou a tua visão, mas ele está com você. Você não está sozinho. Ele esteve sozinho, mas você não, porque ele está com você. Ele está com você. Creia nisso. Pegaram ele, colocaram no sepulcro. Pegaram nosso Senhor Jesus morto. Pegaram o corpo dele ali morto e colocaram no sepulcro. E colocaram uma pedra gigante à porta e tapou. E se alegraram. Os que mandaram matar ele se alegraram. Está morto, acabou. Não vai ter mais milagre. Não vai ter mais cura. Não vai ter mais essa pregação diferente de arrependimento. Acabou tudo isso. Agora que nós matamos ele, agora ele está morto, acabou. Assim muitos ainda pensam hoje. Mas pensam errado. Estão enganados. Porque ele não está mais morto. Porque a Bíblia fala que na madrugada do terceiro dia, a porta foi tirada. A pedra foi tirada da porta do sepulcro. A pedra foi removida. E entraram lá dentro e não viram mais corpo. Havia apenas lenços, havia apenas lençóis lá enrolado e não havia mais ninguém. Maria Madalena chegou naquele sepulcro e quando ela olhou, ela não viu mais o corpo do mestre que estava morto ali. E isso preocupou os fariseus, isso preocupou os incrédulos, isso preocupou aqueles que não creem no poder, aqueles que não creem no milagre, aqueles que não creem no sobrenatural, aqueles que não creem na vida eterna, na vida após a morte. Isso preocupou os que mandaram matar Jesus. Isso preocupa os religiosos atuais, que querem matar a sua fé, que querem lhe prender em uma cadeira, que querem lhe prender dentro de quatro paredes, que não quer que você conheça esse Jesus poderoso, esse Jesus glorioso, esse poder que o Senhor manifesta neste lugar. Preocupa muitos incrédulos, muitos conhecedores da letra, da palavra, mas não conhecem o poder, não conhecem o Espírito, não se apoia no poder de Deus, se apoia no seu próprio conhecimento humano. E a Bíblia diz que não devemos nos apoiar na sabedoria humana, mas sim apoiar nossa fé no poder do Deus vivo. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 5, está escrito que a nossa fé deve estar apoiada no poder de Deus e não na sabedoria humana, não em estudos de homens, mas no poder de Deus. Que você precisa conhecer o poder de Deus, você precisa conhecer o Espírito de Deus. Quando aquela mulher, ela olha naquele sepulcro e não vê mais o corpo de Jesus, ela começa a chorar. Ela começa a se entristecer, porque ela amava o mestre. Ela era uma discípula, ela era uma serva, ela andava, ela ajudava o Cristo, porque Jesus tinha libertado ela de uma possessão de demônios. Uma mulher que vivia endemoniada, uma mulher que vivia sobre domínio de espíritos malignos, poder das trevas, qual Jesus o libertou. E aquela mulher se tornou uma serva do Senhor Jesus. E quando ela entrou ali que não viu o corpo do seu mestre, aquela mulher chorou. E o anjo do Senhor apareceu. Mulher, por que choras, mulher? Ela, porque roubaram o corpo do meu mestre. Ela nem percebeu que um anjo do Senhor falava com ela. Mas me diga onde você colocou o corpo dele, que eu vou lá buscar o corpo do meu mestre. Muitas vezes você está uma situação difícil e o anjo do Senhor está falando com você e você não crê. A Bíblia diz que o pastor da igreja é o anjo da igreja. A Bíblia diz que nós também somos. E Deus usou o seu servo, o seu anjo para falar com você essa noite. Ele está me usando para falar com você essa noite. Mas você vai crer? Você vai crer ou você não vai crer? Você vai ficar com dúvida? A dúvida não gera um milagre.
Pensamento dividido não gera um milagre. Você tem que crer sim ou não. Eu acredito, sim ou não. Eu acredito, eu não acredito. Eu creio, eu não creio. Eu sou crente, eu sou incrédulo. Se você tiver em dois pensamentos, eu creio, e seu pensamento está difícil, você não vai receber. Está com dúvida, está lá no livro de Tiago, capítulo de número 1, versículos 6 e 8, que o pensamento dividido não alcança milagre. A dúvida te impede de receber o milagre. E aquela mulher estava ali chorando, quando apareceu uma voz e falou com ela, e ela achou que era o jardineiro, e ele disse: Maria. Quando ele falou Maria, ela reconheceu, é o mestre. Ele não está mais morto. O mestre está aqui diante de mim falando comigo. Ele estava morto, o corpo sumiu, mas agora o corpo dele está aqui vivo na minha frente. Ele vive. E aquela mulher se alegrou. E ele disse: vai, mulher, avisa os meus irmãos. Avisa os meus irmãos que eu vivo. Jesus disse: só não toque em mim, porque ainda eu vou para o meu Deus, teu Deus. Ainda eu vou para o meu Pai, teu Pai. Deus, Ele é meu Deus. Deus, Ele é teu Deus. Deus, Ele é meu Pai. Deus, Ele é teu Pai. Os nossos pais, nossa mãe terrena, são emprestados, que Deus emprestou para cuidar de nós. O nosso verdadeiro Pai é o Senhor dos Exércitos. Deus é o seu verdadeiro Pai. Deus é o seu verdadeiro Deus. Não procure outros deuses que não podem fazer nada por ti. Deuses estranhos que vai te levar ao buraco do inferno, que vai te levar à derrota, que vai te levar a peso em suas costas. Mas creia no Deus que morreu e ressuscitou e está vivo, um Deus de poder que opera maravilhas e sinais extraordinários, e que ainda opera. E ela foi dizer a Pedro. Pedro veio para ver o mestre. Os discípulos veio, João veio, mas quando chegou ali não viram. O mestre não apareceu para eles, mas apareceu para aquela serva. Os discípulos estavam incrédulos, mas aquela serva não estava incrédula. Ela chorava por amor ao mestre. Quantos de nós hoje chora por amor ao mestre? Quantos de nós hoje, na oração de intimidade, chora pelo mestre? Quantos de nós hoje, quando adoramos ao Senhor, choramos por Ele no nosso particular, ou seja lá onde for? Quantos de nós choramos por amor dEle, mas muitos de nós queremos o que Ele tem? E não é errado você querer, mas ame o seu mestre, ame o seu Senhor. Ele está vivo, chore diante dEle, se derrame diante dEle, se humilhe diante dEle. Só quer o milagre, mas não quer o Senhor, perdeu a bênção. Você que só quer o milagre, perdeu a bênção. Porque a bênção maior, você só pode alcançar se você permanecer com Ele até o fim. Se você tiver o dono do milagre, você alcançará o maior milagre de todos. E a Bíblia fala que Jesus apareceu a esta mulher. E a mulher deu o recado aos 12 discípulos, mas eles não acreditaram. E foram lá e não viram o corpo, eles não viram com seus olhos, não acreditaram. E nem muitos que não veem o milagre com os olhos não acreditam. Não vejo o milagre com os olhos humanos, vejo os milagres com os olhos da fé. Você vai alcançar. E a Bíblia diz que eles estavam dentro de casa. Jesus tinha acabado de morrer, 3 dias se passaram. Jesus tinha acabado de morrer, mas também tinha acabado de ser ressuscitado naquela madrugada do 3º dia. E a Bíblia fala que eles estavam dentro de uma casa, com as portas fechadas. Tudo com medo. O discípulo estava o quê? Com medo. Medo de quê? De ser pegado. Com medo de ser preso, de ser capturado, de ser levado para a cruz, como Jesus morreu aquela morte de cruz. Eles se trancaram dentro de uma casa, com medo de ser pego, com medo de ser preso, com medo de morrer crucificado. O mestre dele, nosso Senhor, já tinha morrido, e eles temeram morrer também. O Pedro negou o Senhor 3 vezes para não morrer, para não dizer a um dos discípulos dele: vamos pegar ele, vamos matar ele também, vamos crucificar ele também. E os discípulos, com medo de morrer, estavam presos, trancados dentro de casa.
Amados, não tenha medo de morrer por Jesus. Jamais negue Jesus. Jamais esconda esse Jesus que você serve. Grita para todo mundo ouvir que Ele é teu Deus. Não tenha vergonha de dizer que você é crente, que você crê em Jesus, que Ele é o teu Senhor, é o teu Salvador, é o teu provedor. E os discípulos se alegraram, porque estava com medo, estava passando por um processo, por uma situação difícil, com medo de morrer. E Jesus apareceu para ele, e ali eles se alegraram, porque eles viram Jesus morrendo naquela cruz. Ele viu Jesus sendo recebido os pregos na mão, recebido a lança do seu lado. Ele viu o sofrimento do Senhor, e agora ele vê Jesus vivo diante de seus olhos. Como não se alegrar? E Jesus apareceu para ele. Eu creio que naquela casa eles ficaram assim, ó. Jesus vai e mostra suas mãos furadas. Jesus vai e mostra seu lado perfurado. Não tenhas medo. Sou eu, Jesus. Pai seja convosco. Os discípulos se alegraram e ficaram felizes, porque agora com seus olhos humanos estava vendo quem? Mas tinha um discípulo que não estava ali. Ele era chamado Tomé, Dídimo. E ele falou, quando os amigos, os discípulos contaram para ele: nós vimos o mestre não está mais morto, ele vive, ele está conosco. Esse outro discípulo não creu, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Muitas pessoas hoje não acreditam que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas hoje não acreditam que Jesus está vivo, que Ele está aqui agora no Espírito Santo. No Espírito. Ele está com você o tempo todo no Espírito. Você está na carne, no corpo humano, físico. Você olha para o seu lado, você vê seu irmão no corpo humano, físico, na carne. Mas você não vê o Espírito do seu irmão. Você não vê o Espírito do seu irmão. Cadê meu Espírito? Quem está vendo meu Espírito aqui? Quem está vendo meu Espírito? Ninguém está vendo meu Espírito. Mas eu estou aqui, você está vendo a minha carne. Mas Jesus está aqui em Espírito. Você vendo ou não, Ele está aqui. Você tem que crer nisso, que Ele está aqui em Espírito, no Espírito Santo. Você tem que crer que você não está sozinho, sozinha, que Ele está com você aonde você estiver. Seja no fundo do mar, nas profundezas dos oceanos, seja no ventre do peixe, seja no centro de uma mata, lá isolado, perdido, abandonado, no meio de animais selvagens, em lugares perigosos. Creia que você não vai estar sozinho. No momento de alegria, de paz, de felicidade, creia que você não está sozinho, mas se alegre com o Senhor. Se alegre com o Senhor em todo o tempo. Se alegre com o Senhor no momento de dor, no momento de tristeza. Se alegre com o Senhor no momento de alegria e de paz. Se alegre com o Senhor. Os discípulos ali se alegraram. Mas aquele outro discípulo: eu só acredito se eu ver. Se você ficar esperando ver um milagre para você acreditar, você vai morrer e não vai ver o milagre. Para o milagre chegar na sua vida, primeiro você deve acreditar sem ver. Crer que vai acontecer e trazer à existência o impossível. Aprenda a receber o milagre. É crendo, é usando a fé. Passe-se 8 dias, uma semana e um dia. Passe 8 dias. E se alegaram, Jesus sumiu. Jesus sumiu, desapareceu. Só que passa 8 dias depois, os discípulos continuam presos dentro de casa, com a porta trancada, a mesma coisa. Não era para ele estar mais trancado. O mestre já tinha aparecido para eles. Era para ele estar alegre. O nosso Jesus ressuscitou. Nosso Jesus está vivo, Ele vive. Mas eles continuaram com medo. Passa 8 dias, eles estão trancados dentro de casa ainda. Estão entrando quase em depressão.
estão entrando quase em depressão com as portas de casa trancadas. Quantas pessoas que servem a Deus, que diz crer em Jesus, mas está trancada dentro de casa, está trancada dentro do quarto, está trancada com depressão, está trancada com enfermidade, não crê mais que Jesus pode curar a depressão dela, não crê mais que Jesus pode curar a enfermidade dela, não crê mais que Jesus pode ajudar ela, e continua preso naquele problema, continua preso naquela situação, demonstrando que não está crendo em Jesus, não querendo sair dentro de casa, ficando preso àquele acontecimento, ficando preso àquele fato. Ah, tu fala isso porque tu não sabe a dor de uma perca. Tu fala isso porque não sabe a dor de uma depressão. Tu fala isso porque não sabe a dor de uma situação difícil. Falo isso porque eu sei. Porque eu também tive percas. Eu também tive situação difícil. Mas não fiquei preso dentro de casa. Mas não culpei a Deus. Mas não culpei o meu irmão. Não tive medo de ficar preso naquele problema. Se desprenda desse problema. Se desprenda desse laço de Satanás. Se desprenda disso que te traz medo, te deixa preso dentro de casa, dentro de quatro paredes. Se desprenda daquilo que te deixa preso dentro do celular, nas redes sociais, do vício que te prende. Se desprenda da situação que te traz medo. Deixa de ser rebelde. Deixa de ser incrédula. Deixa de ser incrédulo. Entenda a palavra de Deus. E tem direção, tá bom? Não se sinta ofendido por estar falando para não ser rebelde, para não ser incrédulo. Porque a palavra de Deus tem direção para algum coração. E aquele incrédulo do discípulo chamado Tomé, que andava com Jesus, que ouviu dos próprios irmãos que Jesus ressuscitou e estava ali, aquele incrédulo estava dentro daquela casa. E Jesus apareceu, e Jesus foi direto ao incrédulo. Depois de 8 dias, a porta fechada, Jesus passou por dentro da parede, atravessou a parede. A porta estava fechada. Não tinha como ele entrar ali, a porta estava fechada. Mas ele pode todas as... Ele pode todas as... Então ele passou por dentro da onde? Da porta, por dentro da parede, por dentro da madeira. Ele passou. E entrou na casa onde estava ali os discípulos acovardados naquele momento, com medo naquele momento. Ele foi direto ao incrédulo. Porque, minhas mãos, você não falou que só acreditava. Se visse as minhas mãos furadas, coloque seus dedos aqui dentro do buraco aqui, dentro do lugar furado. Coloca os dedos aqui, coloca. O incrédulo foi lá e colocou o dedo. Você não disse que só acreditava se visse a marca da lança aqui do meu lado? Se visse o buraco, a cicatriz? Então aqui, venha, coloque sua mão aqui e veja. Veja que foi eu que estava naquela cruz, que recebi prego na mão, que recebi uma lança nas costelas. Fui eu que estava morto e agora ressuscitei e agora estou aqui vivo. Fui eu, toca, toca. E ele tocou, e ele viu. Quando ele sentiu, quando ele tocou, que a incredulidade dele caiu por terra, ele disse: Deus meu, Senhor meu, Deus meu, Senhor meu. Se você não crê que Jesus ressuscitou, se você não crê que Jesus está vivo, como você vai voltar à vida naquele grande dia? Porque você vai morrer. Eu vou morrer. Nós vamos morrer. Que ele disse que eu vou fazer um lugar, vou fazer morada, eu vou voltar para buscar vocês. E quando ele voltar para buscar vocês, para buscar nós que estivemos mortos, seja debaixo da terra, nas profundezas das águas, em cima das árvores, não sei onde, vão dar conta. E os nossos corpos vão ressuscitar. Vai reviver. Vai ser transformado em corpo glorioso.
Mas aqueles que não crêem na ressurreição vão ressuscitar para ir para o inferno. Aqueles que não crêem que Jesus ressuscitou vão ressuscitar para ir para o inferno. Mas aquele que crê que Jesus ressuscitou vai ressuscitar para a glória. Aqueles que crêem que Jesus continua vivo vai ressuscitar para viver com Ele. Você vai ressuscitar. Você não vai permanecer morto debaixo de 7 palmos de terra. Você vai ressuscitar. Assim como o teu mestre ressuscitou, tu vai ressuscitar. Espiritualmente, hoje a tua vida está sendo ressuscitada. Entende isso? A tua fé está sendo erguida hoje, levantada hoje. Jesus fala para Tomé, o incrédulo: sede crente e não o quê? Incrédulo. Não seja mais incrédulo, seja crente. E Jesus está falando para mim e para cada um de vocês que estão aqui. E para cada um que ouve nós nas redes sociais. Não seja incrédulo, seja crente. A mensagem hoje é essa: não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo quando se tratar do poder de Deus. Não seja incrédulo enquanto se falar do nome de Jesus. Não seja incrédulo para as coisas do Senhor Jesus. Não seja incrédulo para o operar o agir de Deus. Deus não opera como você quer. Deus não opera como eu quero. Deus não opera como o religioso quer. Deus não opera como o Papa quer. Deus não opera como o homem quer. Deus não opera como o pastor quer. Deus opera como Ele quer. Se Ele quer usar o seu poder, Ele vai usar. Se Ele quer usar os anjos para nos ajudar, vai usar. É Ele que opera tudo e todas as coisas. Independente de quem crê e não crê, Ele vai continuar operando. Amados, se você for incrédulo, se você depois desse culto continuar sendo incrédulo, é problema teu. É problema teu. Se você ainda ficar duvidando, é problema teu. Teve um mover aqui. O coração de alguns passou duro. É de Deus, não é de Deus? O que a palavra está te dizendo? Essa palavra é de Deus? Essa palavra é de Deus ou é minha? Se você for continuar incrédulo, sabe o que vai ser o único prejudicado? Não é o apóstolo, sou eu, não é Deus, não é o Espírito Santo, não é o seu vizinho de cadeira. Se você permanecer incrédulo, o prejudicado é você. Vai alcançar as bênçãos do Senhor, por cima vai para o inferno. Por não crer nas coisas do Deus Todo-Poderoso. Porque não crer no trabalhar do Deus vivo. O nosso Deus está vivo, não está morto. Então a tua vitória, o teu milagre, não depende de Deus, depende de mim. Jesus dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, mulher. Depende da tua fé, depende do teu crer em Deus, da tua incredulidade também. Glória a Deus. Até aqui o Senhor fala através da minha boca a palavra dele. Eu não vou mais avante, vou ficar até aqui, que eu sei que ele falou comigo, você. Amém? Não seja o quê? Não seja o quê? Mas seja incrédulo, alcança milagre. Incrédulo alcança salvação. O crente alcança milagre. O crente alcança salvação. O incrédulo ressuscita. O crente vai ressuscitar? O incrédulo ressuscita? Sim. Vai para o inferno. Ressuscita para ir para onde? Lá na cruz tinha 2. Que creu e outro que era o quê? Crédulo.
O que creu naquele dia mesmo foi para onde? Para o Pará. O que não creu? Bem forte para Jesus. Alguém entrou aqui nessa noite enfermo, com dores? Alguém entrou aqui? Dores, algum problema? Eu vou desafiar você a procurar a dor. Se você entrou aqui sentindo dores, eu vou desafiar você a procurar a dor. Porque eu creio que você não vai achar mais. Se você ouvir uma palavra dessa, mover desse que teve, você não está mais com dor. O milagre já aconteceu na tua vida. Eu creio nisso. Para finalizar, eu queria fazer só uma oração pelos visitantes. Está nos visitando hoje aqui, vou passar para o apóstolo já. Eu queria orar pelos visitantes. Você pode ficar de pé? Está nos visitando hoje. Vou profetizar na sua vida. Faz assim. Basta apenas uma palavra. É a fé de vocês que vai salvar vocês. Os irmãos que estão sentados também, que é um milagre também, é a tua fé apoiada no poder de Deus que vai abençoar. Então atrai o teu milagre também. Espírito Santo de Deus, aqui está a tua igreja. Aqui, meu Deus, está os teus servos que o Senhor trouxe aqui essa noite. Eu não conheço o coração deles ainda, Pai, mas o Senhor conhece, Pai. E eles agora estão usando a fé deles, Pai, a fé de crente, Pai, para alcançar milagre. E em teu nome, Jesus, eu profetizo, mulher, a tua fé te salvou. Varão, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Pai, cada um deles que aqui estão, Pai, e determina em teu nome, Jesus, causa vencida, Pai. Milagre alcançado, Pai. Ressurreição alcançada, Pai. Alegria na casa deles, Pai. Alegria no lar deles, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo agora e determino, Pai. Tudo que estava dando errado, Pai, acabou aqui hoje. Porque a partir de agora, tudo irá dar certo na caminhada deles. Tudo irá dar certo, Pai. As notícias malignas, Pai, acabam aqui hoje. As más notícias são encerradas aqui hoje, Pai. E agora vai chegar as boas notícias. Tome posse agora. Fecha a tua mão e tome posse agora das boas notícias em tua vida. Em nome de Jesus.